Boa noite, ceareiros. Boa noite, Casa Feza. Boa noite, família espírita, ceareiros do amanhã. Trabalhadores do bem, né? A caridade e do amor. Boa noite, irmãos e irmãs de luz, né? Que assistem a esse canal do YouTube da Casa Feza. E é um canal muito importante, que dá a oportunidade, né, dos trabalhadores espíritas fazerem com que chegue um pouco do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus em qualquer lugar que vocês estejam, né? Então, desde já, boa noite. E agradeço aos espíritos benfeitores, a irmão Cadi, mentor espiritual da Casa Feza, a nossa amada e eterna Nazaré Montenegro, linda Naná, que deixou esse legado, né? E hoje, presidente da Feza, Murilo Montenegro, gratidão pela oportunidade do trabalho. E vamos ao nosso Evangelho da noite de hoje com muita paz e muita luz, porque hoje nós vamos estudar, falar um pouco sobre o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, que tem como título Sede Perfeitos. E é um capítulo muito importante. Nós vamos hoje mencionar sobre o tópico 3, o homem de bem, e sobre o tópico 4, o item 4, os bons espíritas. Para poder chegar a isso, nós temos pelo menos que entender este capítulo. Este capítulo, na realidade, ele nos traz algo com relação a gente poder cumprir o nosso papel. Qual é o nosso papel na vida? Principalmente nós que somos espíritas, qual é o nosso papel como espírita que somos? E o item 3, ele vem justamente falar do homem de bem. A gente escuta muito como espírita que nós buscamos ser homens de bem, humanos de bem, pessoas de bem, né? E para alcançarmos isso, Jesus, através do seu Evangelho, ele nos mostra maneiras de como nós podemos fazer para tentar, né? E conseguir, né? Dependendo de nossa evolução moral e a nossa evolução nessa reencarnação que nós estamos passando hoje, para poder nós conseguirmos evoluir moralmente, nos tornarmos pessoas, espíritos que já entendem o que o Evangelho, através da moral dos ensinamentos de Cristo, de Jesus Cristo, nosso irmão, coordenador da Terra, governador da Terra, ele veio nos transmitir. E esse é o propósito dessa noite. E o item 3, ele fala o seguinte: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais.
sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, o homem de bem, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que aquele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se há necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. A realidade, meus irmãos,
se a gente for parar para pensar, a gente ainda está muito aquém nas nossas imperfeições de ser este homem de bem que o Evangelho nos diz, nos fala. Inclusive, diz que, a exemplo de Jesus, então, o Cristo, nosso irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, o coordenador, o governador deste planeta, né? Como nós espíritas sabemos disso, é o nosso espelho. E o que eu acho mais interessante é que é muito sério isso aqui, mas é muito importante, porque nos remonta, em nenhum momento ele fala de coisas que a gente possa pegar, pelo contrário, ele fala que o homem de bem está nas nossas atitudes para com o bem, para com o próximo, entender, compreender, aceitar. É impressionante quando ele fala que ele pratica a lei de justiça. Mas o que é a lei de justiça? Qual é? É o perdão. A lei da justiça é você não julgar, você não ter preconceito com as pessoas, é você amar ao próximo como a si mesmo. E esse amar ao próximo como a si mesmo, ele se torna muito difícil, porque você tem pessoas que é capaz de amar alguém, mas ela não consegue se amar. E aí é que tá. Você tem aquela premissa de que amai-vos, né? Amai-vos, nós nos amarmos. E ele também tem que ter justamente isso. Ele pratica a lei do amor. Qual é a lei do amor? São as coisas incondicionais. Não impor a condição para o amor. Não impor a obrigação de que se você ama alguém, alguém tem que lhe amar na mesma intensidade, com a mesma capacidade. Nem todo mundo consegue. Às vezes a gente ama alguém da nossa maneira, mas não é retribuído naquele mesmo amor. Aí a gente vai e a gente se magoa. O homem de bem não. Ele dá sem pedir em troca. Ele ama sem pedir que a pessoa o ame na mesma intensidade. E ele também respeita a lei de caridade na sua maior pureza. Quando a gente fala de caridade, gente, é o amor em ação. Então, se você é algo assim tão amplo, que daria para ficar aqui falando sobre caridade, e ela está em todas as passagens do Evangelho, segundo o Espiritismo, em todas as passagens do Evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele mostrou pra gente, ele deu o exemplo de caridade. Caridade não é só você pegar e tem um utensílio e você vai e doa, não é isso. Porque você pode doar por doar, mas você não está doando o seu amor, que é a principal caridade que existe nesse mundo. A sua atenção, né? Nessa época de pandemia, ser um homem de bem fica ainda um pouco mais difícil. Não é impossível, né? Tanto é que, antes de passar para o próximo item, os bons espíritas, que tem tudo a ver, é como se fosse
é um aprendizado. Ele traz todo enumera tudo que é possível, que pode identificar, você pode caracterizar como um verdadeiro homem de bem, com todas isso que ele faz. Ele é indulgente, ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha essas imperfeições para melhorar. Ele não tem ódio, ele perdoa, ele usa, mas ele não abusa, né, dos bens que lhe são dados. Então, assim, se ele tiver um subordinado, um homem de bem, ele simplesmente ele vai tratar aquele seu subordinado exigindo algo que ele realmente tenha que fazer, mas ele não vai desrespeitar o subordinado. E o subordinado tem que entender que, vamos usar essa palavra, que na realidade não é, são pessoas que, alguns têm uma posição que tem que tomar decisões e são responsáveis por elas, e aquelas pessoas que estão ali somando com ela no trabalho, numa ajuda de movimentar um determinado empreendimento, numa empresa com vários setores. Então, quem está à frente, ele, para ser um homem de bem, ele sendo um homem de bem, ele agindo como um homem de bem, ele vai cobrar, mas ele vai pedir o retorno de uma forma que ele não denigra, ele não, vamos dizer, ele não torne o trabalho daquele que está fazendo, ou então a atividade daquele que ele está exercendo, como algo fútil, como algo banal. Pelo contrário, ele dá a importância necessária àquilo que a pessoa está fazendo. É o respeito, né? Jesus, ele ensinava muito isso. Ele conversava com criminosos quando era criança. Ele ia aos mais necessitados, né? Ele, nas suas atitudes, ele transformava uma coisa simples, às vezes até de pedir um pouco de água, para que a pessoa se aproximasse dele, e conversando, no seu diálogo, ele conseguia fazer a pessoa se elevar moralmente, entender que as suas falhas só dependiam das atitudes delas para deixar de serem falhas e passarem a ser virtudes, passarem a ser coisas boas, passarem a ser atitudes de verdadeiras, atitudes necessárias ao crescimento moral de cada um, para que a pessoa pudesse entender que o ambiente estava muito contra ele, mas ele iria suportar tudo aquilo que estava acontecendo, porque aquilo que estava acontecendo era algo necessário, e suportar sem se desesperar, pelo contrário, entender, ser paciente, manso, pacífico, né? De coração. Então, outra característica também que eu achei interessante é ter fé no futuro. Por isso coloco os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós espíritas, por sabermos do processo reencarnatório, a gente sabe que com ele a gente vem com muitos, que vamos dizer assim, muitas provas que a gente tem que passar e muitas expiações para que o nosso espírito consiga se elevar, a gente consiga crescer moralmente com esse aprendizado deste momento. E a gente, graças a Deus, a gente trabalha, a gente tem as nossas coisas, cada um nas suas possibilidades, mas a gente não se apega a ela, porque a gente sabe que a gente não vai levar, quando a gente for no nosso processo espiritual, quando a gente sair dessa vivência terrena que nós estamos passando.
e nós formos para uma nova etapa, o espírito da gente for para uma nova etapa e, né, morrer, nascer, renascer, e ele possa, e isso possa nos fazer crescer. Então ele coloca qual é o nosso bem espiritual maior, são as nossas, é o que a gente planta de bom aqui. O que é que a gente vai deixar? Já pensaram nisso? O que é que a gente vai deixar para os nossos filhos? Não. Para o mundo que os nossos filhos vão viver? Ai, o que será que a gente vai deixar? Qual é o nosso legado que a gente vai deixar? Passamos por essa vivência, apreendemos, compreendemos algumas coisas, mas o que é que a gente vai deixar? Será que a gente já parou para pensar nisso? É o homem de bem. Ele se preocupa com o futuro. Ele sem pensar, ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né? Ele quer contribuir para que algo de bom se aconteça, que as pessoas, os irmãos aqui da terra que ficam quando ele parte, ele pode dar um aprendizado para eles e evoluir, né? Evoluir. Outra que tem assim que eu achei interessante é que ele é bom, ele é humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. A máxima do homem de bem. Ele vê irmãos em todos os homens. Aí tem outra coisa também muito interessante. Ele não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado, certo, pode lhe ser retirado. É bem interessante essa máxima para a gente identificar um homem de bem, para a gente buscar entender o que é isso. E veio o homem de bem maior, que foi Jesus, nesse planeta, que através do amor, da caridade, do perdão, ele buscou ensinar através de atitudes, de ações. Jesus, ele ensinou a máxima maior, que é o perdão, que nós não conseguimos, muitas das vezes, fazer. E quem perdoa, mas perdoa em sua plenitude mesmo. Não é só perdoar, não, tá certo, não se preocupe. Então agora eu não quero mais nem você perto de mim, não chego mais nem perto de mim. Acontece, somos assim, estamos na matéria. Mas não se preocupem. Por quê? Porque ele fecha esse item do homem de bem dizendo assim, que esta não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, se você está aqui encarnado, nós estamos aqui encarnados e nós estamos buscando atingir um pouco dessas características, dessas virtudes de um homem de bem, né? Que é a busca do espírito, é ser um homem de bem. E quando ele diz homem, ele quer dizer humanos, humanidade de bem, espíritos, né? Ele não está identificando o sexo masculino ou feminino. Ele está identificando pessoa, né? Porque eu acho que ele não botou pessoa de bem, porque pessoa
gera que você tem que estar encarnado para poder se tornar alguém melhor. E quando a gente sabe que o espírito, né, ele pode se transformar no espírito do bem, né? Entendendo toda essa moral, porque a carne ela é provisória, mas o espírito é eterno. E são as ações do espírito que ele pratica, que nós praticamos aqui encarnados, com as nossas imperfeições, lutando para transformá-las em algo perfeito, né? Em algo que nos faça ser pessoas cada vez melhores, né? A nossa reforma íntima, né? Vamos ser um ser humano justo, bom, leal, né? Todas essas caridades, todas essas qualidades, né, que devemos ter. Desculpa. Então, assim, vai além da matéria, porque quando nós sabemos, como espíritas, estudantes do espiritismo, né, dessa doutrina, dessa religião maravilhosa, que quando a gente desencarna, nosso espírito continua no seu caminhar até haver a possibilidade de voltar novamente, dependendo de sua necessidade, né, para poder evoluir. É a evolução moral, a evolução espiritual, do espírito, né? E a matéria, ela ensina bastante, porque ela limita, ela deixa você limitado. A matéria, ela nos limita, esse corpo aqui, ele nos limita para muita coisa, que se nós estivéssemos como espírito, galgássemos, tivéssemos outras oportunidades e pudéssemos colocar em prática. Mas ela serve justamente para nós entendermos que é necessária essa encarnação para a evolução moral do nosso espírito. Então, que nós consigamos, que nós tentemos, que nós pelo menos busquemos atingir o homem de bem que o Evangelho nos traz. Aí vem o item 4, que é justamente falando dos bons espíritas, que ele diz assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados que a gente viu: a indulgência, a caridade, ao não ódio, a benevolência, né? O amor incondicional, né? A não vaidade, que são justamente as enumerações do homem de bem. Conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se as compreendem, não se aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a apreenderem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade,
que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que o circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vê senão um raio de luz insuficiente para conduzi-lo e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Entendam só, ele está falando dos bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Lembrem-se disso. Esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Meus irmãos, bons espíritas, depois de toda essa máxima do homem de bem, que é a busca do homem de bem, é bem interessante. Ele não diz que o espírita, ele já é um bom espírita, porque ele simplesmente está no espiritismo, simplesmente porque ele conhece a doutrina. Não, de forma alguma. Os bons espíritas, eles são imperfeitos, mas eles estão a todo tempo tentando romper essas imperfeições, tentando entender por que eles estão passando por aquilo, para que eles possam evoluir moralmente. Então, é muito importante. Bons espíritas não é assim, tá, eu sou da doutrina, eu sou uma pessoa boa, pronto, eu sou um bom espírita. Porque você pode estar na casa espírita, você pode fazer o evangelho, mas você pode não estar sentindo nada daquilo. Acabou o evangelho, você sai da casa espírita e ao invés de você crescer, de você evoluir, de você se policiar nas suas coisas que você não acha tão boas, você continua do mesmo jeito. É só do que a gente chama
da boca para fora. A doutrina, ela nos convida a agir de uma determinada maneira. A gente sabe a ciência sem torná-la útil ao dia a dia. Isso não é ser um bom espírita. Ela convida a ter atitudes positivas. O que te difere? O que é que difere você, espírita, que é trabalhador e tal, de um bom espírita que o evangelho traz pra gente? O que você busca em prol do próximo? Qual é? Por que você quer ser um espírito? Por que você quer estar, quer sentir, quer aprender, quer compreender a doutrina, quer vivenciar o espiritismo? Por quê? Pra quê? Qual é essa importância? A gente, espírita, a gente tem que pensar além dos outros. A gente tem sempre que ter em mente que o inimigo, a imperfeição é dentro de nós. Por isso que a gente fala muito em reforma íntima. Por isso que vem o homem de bem. A gente tem que combater o egoísmo. A gente tem que combater a nossa falta de respeito para com nossos irmãos. Amai-vos primeiros, depois instruí-vos. Então você pode saber, você pode entender, você pode estudar bastante, saber da ciência, saber da doutrina, mas cadê a prática? Cadê a prática consigo mesmo? Como é que você fala do amor, fala da caridade, se você não pratica? Se você não coloca ela em ação, se você não transforma ela você não transforma, não faz dela sua armadura de defesa para sua própria vida. Porque nós somos imperfeitos, mas buscamos a perfeição. A perfeição do nosso espírito. A gente não está falando aqui de matéria, a gente está falando de atitudes, de sentimento, de moral, de como é que eu vou agir com meu irmão. Será que eu tenho a capacidade de dar a outra face como Jesus fazia? Será que eu posso atirar uma pedra sem ter nenhum pecado? Como a gente sabe, como a gente escuta na religião católica, na cristã, como Jesus deixou pra gente. Por tudo que a gente busca, né, na religião espírita, como bom espírita que somos, que buscamos ser, que pretendemos ser, atingir esse homem de bem. Vamos precisar de várias reencarnações e a reencarnação nos propicia isso. Muitas vezes a gente tem, principalmente está na nossa família, uma família que a gente escolheu o lar que a gente chega, a gente escolhe aquilo que a gente vem vivenciar, as provas, as nossas expiações. A gente faz as nossas escolhas e as nossas escolhas podem nos tornar pessoas boas e pessoas não tão boas. Podem ser de atitudes boas e de atitudes não tão boas. Nós estamos aqui para isso, para aprender, para crescer, para evoluir moralmente. Eu tenho que falar, e eu vou falar. Estamos vivendo uma pandemia em que as pessoas dizem assim: nós estamos no mesmo barco. Mas, aí um diz assim: não, nós não estamos no mesmo barco porque as nossas diferenças financeiras são diferentes. São. Mas sabe qual é o mesmo barco, na minha concepção? É que você deixa de pensar em si mesmo e começa a pensar no outro. A partir do momento que você não quer, se cuida, não quer estar ali para levar um vírus que está circulando para aquela outra pessoa.
Isso é um ato de amor. O egoísta não. Ele simplesmente não. Eu vou, se a pessoa adoecer, tudo bem, isso não é problema meu. É sim. Você está no mesmo barco que ela. Então, se o mesmo barco, como é que não naufraga? Se todos remarem. E a gente tem que remar todos juntos, sem exceção. Então, que esse homem de bem, ele seja, que a gente se esforce para chegar com essas práticas da caridade, da indulgência, do amor, né? Do perdão, e que sejamos bons espíritas, porque a gente precisa ser bons espíritas para que a gente possa entender que essa religião e doutrina e ciência e filosofia que a gente recebeu, que a gente está com ela tem que servir para a nossa evolução moral, do nosso espírito. E o bom espírita é justamente esse, aquele que se esforça para conter as suas más inclinações. Que esse evangelho sirva para todos nós, sem exceção. Somos todos espíritos encarnados, seja de qualquer religião, qualquer crença, qualquer país, local, seja o que for. Nós somos espíritos encarnados. E como espíritos encarnados, a gente tem que procurar ser bons espíritas, estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, estudar a doutrina espírita com essa vasta, essa gama de informação que a gente tem à nossa disposição. Mas, além de tudo, compreender, praticar, se alimentar dessa doutrina de amor, de luz, de caridade. Que nós consigamos fazer tudo isso. E eu gostaria, junto com vocês, que eu acho essa oração belíssima, ela nos convida, que foi um franciscano que nos deixou, a justamente essa busca. Vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, Senhor, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais perdoar do que ser perdoado. Compreender do que ser compreendido. Amar, Senhor, do que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Muita paz, muita luz no coração de todos, e que nós possamos nos esforçar para sermos bons espíritas e buscarmos esse homem de bem que Jesus deixou como caminho, verdade e vida em todas as suas atitudes. Muita paz, muita luz. Fiquem em paz, meus irmãos. Muita saúde. Um beijo no coração de todos. Assim seja.